No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira crônica de Nárnia. Estamos falando de O Sobrinho do Mago. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para falar desse livraço aqui, O Sobrinho do Mago, do C.S. Lewis, o primeiro livro das Crônicas de Nárnia. Veja só, ontem à noite, às 9 horas da noite, nós tivemos uma live falando a respeito desse livro. Eu, a Bruna do Intervalo Literário e a Renata Cortes. Então, se você quiser ficar mais por dentro de tudo aquilo que nós pensamos a respeito desse livro, eu vou deixar lá embaixo o link da live. Foram quase 2 horas conversando sobre esse livro. Então, com certeza, esse vídeo aqui não vai resumir de forma perfeita um livro tão magnífico quanto esse daqui, ok? Vou passar algumas impressões, algumas informações, alguma coisinha rápida, tentando despertar em você o interesse para ler esse livro. E eu espero que ao final desse vídeo você largue tudo o que você está fazendo, pegue esse livro e vá ler. A primeira coisa que eu tenho para falar a respeito desse livro e que você deve ter em mente quando você for ler é que ele não foi o primeiro livro escrito nas Crônicas de Nárnia. Ele, na verdade, foi o 6º livro escrito. Então, apesar de ser o primeiro na cronologia da história, ele é o 6º escrito pelo C.S. Lewis. C.S. Lewis começou a escrever as Crônicas de Nárnia em 1950 e terminou em 1956, escrevendo um livro por ano. O primeiro livro que ele escreveu foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Depois ele escreveu O Príncipe Cáspia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata, O Cavalo e Seu Menino, ou seja, escreveu várias histórias a respeito de Nárnia. E aí, no 6º livro, é que ele decide, então, criar uma história de origem de Nárnia. Então, esse livro aqui vai contar a origem de Nárnia e também de como começou as viagens para Nárnia, como é que as pessoas iam parar em Nárnia. Então, lá no 6º livro é que ele decide contar essa história de origem. No 7º livro, ele vai contar o final. Então, normalmente o que ele fez foi o seguinte: escreveu várias histórias que estavam ali no meio da cronologia de Nárnia, e aí nos últimos 2 livros ele escreveu a origem e depois escreveu o final, a última batalha, terminando em 1956. Mas vamos falar um pouquinho da história desse livro e algumas impressões que eu tirei. Que livraço, pessoal, que livraço, como eu estava com saudade de ler as Crônicas de Nárnia. Um aviso antes de nós começarmos a falar da história desse livro. Na live nós vamos até o final com spoiler, ok? Aqui, nesse vídeo aqui, eu vou tentar não te dar spoiler, apenas contar sobre o que fala a história, falar sobre algumas impressões, mas a minha ideia nesse vídeo aqui é que você tenha muita vontade de ler esse livro, ok? Pois bem, olha só, nesse livro nós temos 2 crianças, o Diggory e a Polly, que se conhecem, são vizinhos, e eles então começam a se aventurar, começam a fazer suas aventuras. E aí, numa dessas aventuras, eles andando ali pelos sótãos da casa de Londres, eles acabam entrando em uma espécie de laboratório do tio do Diggory. E na verdade, quando eles entram ali, eles percebem que o tio, que apesar de parecer louco, não era bem louco. Fazia algumas experiências malucas, mas não eram tão loucas assim, porque afinal de contas esse tio construiu alguns anéis, e esses anéis então fazem com que as pessoas saiam desse mundo e vão para outros mundos, ok? Ali em toda aquela questão, a Polly acaba indo primeiro, desaparecendo, indo para outro mundo, e então o Diggory tem que ir atrás dela para resgatá-la. Quando eles vão para esses outros mundos, eles aparecem num bosque, e nesse bosque tem uma espécie de portais para vários outros mundos. Eles então decidem conhecer um desses mundos, e aí eles acabam parando num planeta ou num mundo chamado Chair, alguma coisa nesse sentido. E aí, nesse planeta, acontece alguma coisa lá que eles acabam despertando a rainha Jades, né? E essa rainha é uma rainha muito má. Bem, eles voltam para o nosso mundo e acabam trazendo a rainha junto com eles. Depois de alguns percalços no nosso mundo, ali em Londres, eles acabam indo parar em Nárnia. E nós pegamos então aqui a criação de Nárnia. Vou contar somente até aí.
daí por diante tem algumas coisas que acontecem em Nárnia que você vai entender à medida que você vai lendo a história. Mas nós temos aqui então o conto de criação de Nárnia. Quando eles acabam ali em Nárnia, eles acabam pegando Aslan, criando Nárnia. E a forma como Aslan cria Nárnia é uma forma muito bela. Então esse livro é realmente feito para que você conheça como foi que as pessoas começaram a transitar entre o mundo real e Nárnia, e também para que você conheça como Nárnia foi criada. Esse é o objetivo principal desse livro. Tem muita coisa escondida aqui nesse livro, mas o foco principal com certeza é esse. É mostrar como começaram as viagens do nosso mundo para Nárnia e como Nárnia foi criada. Muito bem, alguns apontamentos importantes a respeito desse livro que eu vou colocar aqui e à medida que você vai lendo, você vai percebendo. A primeira delas é a questão da crítica que o C.S. Lewis faz ao cientificismo. Quando o Diggory e a Polly vão parar ali junto com o tio André, que é o cientista da família e ele que construiu esses anéis que faziam com que as pessoas viajassem entre mundos, você percebe que esse tio André não tem lá muito apreço pela ética. E aqui nós vemos então uma crítica do C.S. Lewis ao cientificismo exacerbado e sem qualquer regra. O tio André vai dizer algo do tipo: olha, não importa, essas regras de ética e de moral, elas servem para os humanos normais. Para nós cientistas, isso não serve muito, porque afinal de contas nós estamos trabalhando para construir algo, para achar algo que nunca foi achado, coisas nesse sentido. Então, o tio André vai defender que, olha, se for para o bem da ciência, eu posso fazer qualquer coisa. E isso fica muito claro nesse livro aqui, uma crítica do C.S. Lewis a esse cientificismo exacerbado sem qualquer regra. E nós vamos ver essa mesma crítica aos governantes, porque quando a rainha ali é desperta, ela vai falar algo da mesma forma ali para o Diggory. Vai falar, olha, essas regras comuns, essas regras de éticas comuns, elas também não servem para nós governantes. Nós governantes estamos acima dessas regras. Então nós temos essas duas críticas muito claras aqui do C.S. Lewis a um cientificismo sem regra, sem ética, e também aos governantes que acreditam que só porque são governantes também não precisam respeitar regra alguma. Um outro ponto bem interessante desse livro é a própria amizade entre o Diggory e a Polly. Você vai notar que a amizade construída pelo C.S. Lewis desses dois é uma amizade muito diferente daquilo que nós vemos hoje. É uma amizade que realmente enfrenta percalços, mas ao mesmo tempo cuida um do outro. Então, mesmo quando eles brigam, mesmo quando eles não estão satisfeitos com a atitude um do outro, eles acabam retornando, eles acabam pedindo desculpa um para o outro porque eles não querem perder essa amizade. E é uma amizade muito verdadeira. Quando a Polly some ali no laboratório do tio André, você verifica o quanto o Diggory se sente responsável pelo sumiço dela. Então, Diggory me aparenta ser menor do que ela, ou seja, ter menos idade, ser menor em estatura do que a Polly, mas mesmo assim o Diggory se sente responsável pela Polly. Tanto que ele fala para o tio André que ele vai lá buscar a Polly. Então você percebe que apesar dele ser menor, apesar dele não ter a mesma estatura da Polly, ele se sente responsável por ela. A gente pode jogar isso na amizade, mas também a gente pode jogar isso talvez a um Lewis falando a respeito de feminilidade, a respeito de como o homem deve cuidar da mulher, não só no campo da questão sentimental, mas mesmo de uma amiga mulher, né? De um sexo mais frágil que depende de um homem que vai lá também protegê-la, e que o homem nasceu para isso, para proteger essa mulher. Então nós vemos isso também nessa amizade. E como eu disse, mesmo quando eles brigam, logo eles fazem as pazes, e a forma como eles fazem as pazes é muito rápida. Bem, são crianças, né? Então brigam e voltam a fazer as pazes, mas eu acredito que toda essa relação entre brigar e fazer as pazes seja uma relação proposital que o Lewis coloca no livro para falar a respeito de perdão também. Você vai ver como eles perdoam um ao outro e esquecem realmente aquilo que foi deixado para trás. Então não fica a todo momento jogando um na cara do outro o que aconteceu. Após o perdão você percebe que não se fala mais naquele assunto. Então realmente há um perdão genuíno e verdadeiro. O meu terceiro apontamento a respeito desse livro vai ser sobre o mal e o bem e como o Tolkien coloca isso nesse livro. Eu podia apontar várias outras coisas, por exemplo, sobre a tentação ali que acontece quando eles vão parar lá em Chern,
né, no mundo de Cherny, e eles despertam a feiticeira, mas eu prefiro falar sobre como o C.S. Lewis trata o mal e o bem nessa obra. Bem, você percebe que o bem faz muito mal para o mal. Vou explicar. Quando eles somem do mundo daqui, eles vão parar num bosque, lembra? E nesse bosque são passagens para vários outros mundos. Mas esse bosque representa de uma certa forma o bem. E todo mundo que é mal, que vai parar nesse bosque, passa muito mal, fica muito fraco, não consegue se sustentar ali. Realmente chega a ser doloroso para essas pessoas estarem nesse bosque. Então você percebe que o bem faz muito mal para quem é mal. E o C.S. Lewis vai deixar isso claro durante todo o livro, que o bem sempre vai fazer muito mal para quem é mal. Quando eles vão parar em Nárnia, e Nárnia está sendo construída ali por Aslan, o leão, você percebe a mesma coisa. Enquanto as pessoas conseguem ver a beleza naquela criação de Nárnia, e com certeza é a parte mais bela do livro, é uma parte emocionante, você vê a criação de Nárnia e como ela foi criada, você percebe que as pessoas más que foram parar ali, eles não conseguem ouvir a voz do leão, eles não conseguem sentir beleza na voz do leão. Tudo que eles querem é que o leão se cale. E aí eu fiquei pensando a respeito do Evangelho, e é basicamente isso que o Lewis está colocando aqui. Está colocando que, para algumas pessoas, o Evangelho é beleza, o Evangelho é algo emocionante, mas para aqueles que não conseguem compreender o Evangelho, para aqueles que não têm o seu coração capturado pelo Evangelho, tudo o que eles querem fazer é que parem de falar sobre o Evangelho. Nós estamos vivendo, nos dias de hoje, uma perseguição contra os cristãos em alguns países. Aqui no Brasil mesmo, não tem uma perseguição no sentido de matar cristãos, mas temos uma perseguição a respeito de não deixar o cristão falar. Olha, se você é cristão, então mantenha o seu cristianismo de fórum íntimo. Continue com o seu cristianismo, mas só para você, não fale ao público. E eu achei isso muito interessante porque é basicamente isso mesmo. As pessoas que não são cristãs, as pessoas que não suportam a verdade, eles querem calar o cristianismo. Eles querem, olha, você não fale sobre cristianismo perto de mim. E em alguns países as pessoas chegam a matar para calar ou para tentar calar a voz do cristianismo. E eu achei isso muito interessante porque ficou aqui muito claro isso. Pessoas que não são capturadas pela beleza do Evangelho, elas vão de alguma forma tentar calar o Evangelho, porque o Evangelho incomoda, o Evangelho ofende essas pessoas. O Evangelho, a pregação do verdadeiro Evangelho, realmente é ofensiva à humanidade. E isso também fica claro nesse livro aqui. Pessoal, eu poderia falar muitas outras coisas a respeito desse livro. Se você quiser ficar sabendo mais, dá uma assistida na live, ficou bem bacana. Tivemos a contribuição da Bruna, da Renata, com outras perspectivas. Eu acho que hoje também vai sair uma resenha da Bruna lá no canal a respeito desse livro também. Fica aqui a minha forte sugestão de você começar a ler com a gente as Crônicas de Nárnia. Na próxima segunda, nós vamos ter a live referente ao outro livro, Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E aí, toda segunda-feira, nós vamos ter a live referente a um desses livros. E fica aqui minha forte indicação para que você comece a ler. Se você nunca leu as Crônicas de Nárnia, fica aqui realmente a recomendação. Livraço, um dos melhores livros que eu já li, com toda certeza. Entrará, as Crônicas de Nárnia de uma maneira geral, entrará como os meus melhores livros lidos em 2020. Eu já tinha lido quando eu era muito jovem, mas agora realmente eu retornei para essa aventura que é fantástica e estou te convidando a participar dessa aventura também, ok? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.